Então, o nome da produção de células vermelhas é hemato, hematopoese, pessoal. Então, produção de célula vermelha, hemato, de sangue, poese, de fabricação. Tá? Aqui nessa cavidade oca é onde fica armazenado a gordura. Então, o osso também é uma forma de armazenar energia? Sim ou não? Sim. Sim, sim, né? Se por algum motivo nós começarmos a emagrecer, começarmos a ficar com uma escassez de alimento, né, um problema metabólico, pode ser retirado o osso de dentro pode ser retirado gordura de dentro do osso para alimentar os tecidos, o cérebro, né, principalmente, para que essa pessoa não morra de inanição ou por falta de energia. Então, Dá pra aqui, usar a gordura do osso? sim, sim, o corpo tira energia da onde tiver, tá? Por isso que uma pessoa muito magra, que está com problema de saúde, né, geralmente, ou se ela está passando muita fome há muito tempo, os ossos ficam muito frágeis, não só porque o cálcio é todo requisitado, o fósforo é todo requisitado, mas porque é requisitado gordura de dentro desse osso. E aí, tirando gordura, esse osso começa a perder várias coisas, né? Sustentabilidade, elasticidade, então ele perde muita coisa. Por isso que o osso começa a ficar muito frágil, pode quebrar com facilidade, pode ter um crescimento anormal, né? Então tem vários problemas. Então, nessa parte aqui, né, o osso esponjoso, que vai ter a hematopoese, que é onde tem a medula óssea vermelha. Como é que é de pertinho? Veja só. O osso compacto, olha só, ele tem uns. Olha, eu já medi algumas vezes. Ele tem entre 3 e 4 milímetros, o mais grosso, né? Que fica geralmente próximo ao meio do fêmur. É a parte mais grossa, né? A mais forte do nosso osso, ali no fêmur. E todo o resto é esse tipo de osso aqui, ó, pessoal. Então, são arcos, são pequenas, como uma estrutura de uma esponja mesmo, que dão sustentabilidade ao osso. O que que tem dentro enquanto o osso está vivo? Nada. O osso é assim mesmo, só que ele é um tecido vivo, né? Essa estrutura em forma de células, né, em forma de pequenas bolhas, é justamente o que dá leveza e ao mesmo tempo dá força ao osso, né? É que eu acho que não vai ter, mas aqui, ó, deixa eu só desenhar aqui para mostrar para vocês como é que geralmente ele é, porque aqui não está mostrando muito legal. Deixa eu ver só aqui. Esses ossos aqui, eles na verdade, como eles são a parte que recebe mais força, eles geralmente têm uma estrutura mais ou menos assim, ó, trançada. Por que que tem esse trançamento, né? A gente consegue verificar que tem um padrão no osso. Isso aqui é o que dá sustentabilidade, é o que dá força ao osso. São essas linhas, né? Esse tipo de trama que dá sustentabilidade ao osso. Então, vejam, isso aqui é um osso, né? Essa aqui é a parte que encaixa no quadril, pessoal. Se essa aqui é a parte que encaixa no quadril, ele vai estar, né, produzindo força para baixo e para o lado, certo? Porque todo o peso do quadril está aqui, ó. Então, aqui está o osso do quadril. Então, ele vai empurrar sempre para baixo e para o lado. Então, essas linhas de força aqui, elas têm que responder
a esse tipo de estresse. Se eles fossem um pouquinho mais fracos, né, imagina que não tivesse a trama horizontal, digamos. Então, facilmente ele quebraria ou para baixo ou para o lado, né? Por isso que as próteses elas são tão problemáticas. Porque geralmente, se você põe uma prótese que não é de titânio, ela é de fibra, a fibra ela pode não conseguir corresponder a esse tipo de força e acabar quebrando. Tudo bem? Tudo bem. Mano, eu acho que eu vou querer trabalhar no necrotério. Pode vir. Tudo nosso. Então, o que que é uma remodelação óssea? A gente falou lá no começo que você ganha um novo esqueleto entre 7, né, a cada 7 a 10 anos. É justamente porque, lembra que eu falei dos osteócitos em uma aula? Foi na aula de histologia. Falei dos osteócitos, falei dos osteoblastos. Lembra? Quem são os osteoblastos? O que que quer dizer o final blastos, pessoal? Pessoal. Beleza. Blastos quer dizer os novinhos, né? Os imaturos. Já os osteócitos são as células maduras. Células que revestem Células de revestimento ósseo? Isso. Os osteoblastos, eles são os que fabricam o osso. Os osteócitos são os que mantêm a matriz óssea. Lembra que eu falei que eles vão migrando da periferia para o centro do osso ou para o centro do tecido de uma forma geral? Então, os osteoblastos, eles vão fornecendo material, né? E os osteócitos são os que mantêm a matriz extracelular ali saudável. Só que agora eu vou apresentar mais um para vocês. Os osteoclastos. Quando a gente fala de clastos, a gente está falando de quebra ou digestão, né? Osteoclastos são aqueles que fazem a digestão do osso para reabsorção. Imagina o seguinte: você tem uma fratura, certo? E quem percebe essa fratura são aqueles que estão mantendo a matriz óssea, ou seja, os osteócitos, né? Se você pensar num prédio, né? Um prédio em construção. Então, o pessoal que percebeu lá que estava construindo a parede falou assim, ó, tem uma rachadura nessa parede, nós temos que refazê-la. Chama o pessoal para quebrar. Então, vai chamar os osteoclastos, certo? Que vão quebrar aquela parede para refazer ela. E aí, quem vem refazer a parede são os osteoblastos, certo? Tudo bem essa parte? Então, beleza. Então, isso aqui é remodelação óssea. Cada vez que eu tenho uma microfratura, pode ser ela do tamanho que for, os osteoclastos são acionados para fazer a digestão e os osteoblastos são acionados para refazer aquela fratura, seja ela do tamanho que for. E esse ciclo repetitivo, ele acaba fortalecendo mais o osso. Então, por isso que a gente fala que quando a gente está maduro, né, na idade, na flor da idade, digamos assim, você tem um osso muito forte, né? Porque você vem desde criança
acumulando e acumulando as fraturas. Então, isso não acontece só no osso, tá? Isso acontece em qualquer tipo de tecido. Conforme você vai, por exemplo, perdendo células musculares, né, fazendo muita força e as fibras arrebentam, a fibra é refeita pelas células musculares e ela volta mais forte. No caso dos ossos é a mesma coisa. Osteócitos protegem os osteócitos. Os osteócitos percebem, né? Os osteoclastos digerem ou destrói, né? Destrói, não gosto da palavra destrói porque fica parecendo que eles vão desfazer completamente o osso, né? Na verdade, eles vão ali no sítio de fratura e liberam a matriz óssea para a corrente sanguínea. E liberando essa matriz óssea para a corrente sanguínea, os osteoblastos, né, capturam a matriz óssea e recompõem ali o osso da forma que ele deveria ser. Deu para entender, Larissa? Beleza. Então, quanto mais você quanto mais você expor o seu esqueleto a esse estresse repetitivo, mais ele vai ficar forte. Então, pode ser através de exercício físico de impacto, pode ser qualquer tipo de exercício. Esses exercícios eles vão causar microfraturas que vão levar ao ciclo de remodelação óssea. Então, olha só. A remodelação óssea, então, ela gera um calo ósseo. Por que ela gera um calo ósseo? É como se fosse uma cicatriz. Então, aqui a gente tem, na primeira, 5 meses depois da fratura, ainda com a gaiola de Lizarov, né? Ou fixador de Lizarov. Nesse fixador aqui, ele fixa duas partes que não podem se mover. Aqui a gente ainda tem aparecendo os buracos da perfuração do parafuso, certo? E aqui a gente tem a fratura depois de 1 ano. Veja que mesmo depois de 1 ano ela ainda não está completamente fechada. E depois de 2 anos ela está completamente fechada e ainda temos um calo ósseo. O calo ósseo serve justamente para que esse osso não quebre tão cedo, né? Se houver um impacto ali repetido naquele mesmo local. E conforme ele não quebrar, digamos assim, não sofrer mais estresse, esse calo ósseo vai ser reabsorvido. De forma geral, ele não é reabsorvido 100% nunca, né? Sempre fica uma alteração. E é por isso que na antropologia forense, por exemplo, a gente consegue estudar as fraturas, mesmo de senhores idosos que tiveram fratura aos 20, 30 anos, a gente ainda consegue ver as fraturas que eles tiveram, né? Tem um senhor que a gente está analisando agora que ele tem várias fraturas de costela. Aparentemente por briga ou por acidente, não sabemos ainda. Mas tem várias fraturas interessantes. Então, como é que é dividido? Então, olha só. Axial e apendicular, tá? Quantos ossos são mesmo? Total, no nosso corpo? 206. 206, isso mesmo. Bom, começando pelo crânio. Um frontal, um occipital, um etimoide, um esfenoide, 2 temporais e 2 parietais. Ou seja, 2 temporais e 2 parietais é porque nós temos um parietal desse lado e um parietal, né, do lado esquerdo e um do lado direito. Um temporal do lado esquerdo e um temporal do lado direito. Esse é o crânio, tá, pessoal? Quando eu falo de face, aí eu falo da parte da frente do rosto. Olha só. Eu vou falar de osso nasal, osso zigomático, maxila, que também é dividida em dois até a adolescência. Só depois que a pessoa amadurece, ela vira um só, tá? Tem os adolescentes que aparecem, né?
mortos no IML, já em estado de ossada, a gente consegue ver claramente aqui no palato, né, que é a parte de dentro do céu da boca, a gente consegue ver como se fosse uma fratura, mas na verdade é uma linha, né, que ainda não se uniu, bem parecido com a perna, né, nos ossos longos, e tem ainda cartilagem para se unir. Oi, pode falar. Onde que fica o cerebelo? O cerebelo é do cérebro, tá? Ele fica apoiado, eu acho que não tem uma foto por dentro. Deixa eu ver se tem uma foto por dentro. Eu não tenho uma foto por dentro. Deixa eu ver, deixa eu achar uma aqui. Opa, perdão. Essa aqui, ó, é uma imagem. Se a gente estivesse olhando o crânio de cima, né, esse aqui é o corte, inclusive, que eu faço no IML. A gente está olhando o crânio de cima para baixo e fizemos um corte bem no meio dele, bem um pouquinho acima dos olhos, até a nuca. Consegue fazer essa imagem na cabeça de vocês? Então, cortei aqui, ó, cortei de fora a fora, tá? Aqui por cima fica o cérebro e aqui, ó, nessas duas focinhas posteriores, fica o cerebelo. E aqui, nesse forame magno, fica a descida da ponte do bulbo, né, que vai para a medula espinhal. Beleza? Ah, que legal. Obrigada. De nada. Aqui. Então, veja só, temos dois zigomáticos, um esfenoide, esse amarelo, um esfenoide só, ele vai de fora a fora. Aqui nessa imagem, ele é isso aqui, ó. Essa parte aqui é o esfenoide, certo? Aqui nós temos a parte do osso temporal, ele também tem a parte interna dele. Essa parte aqui é o osso occipital, ele vem até aqui atrás, a gente vai ver uma foto ali no outro slide. Temos dois ossos nasais, que é esse ossinho aqui, ó. O nariz ele é relativamente flexível. Quando você vai apertando e acaba a flexibilidade dele, você encontrou o osso nasal, tá? Por dentro aqui, ó, da maxila, esses olhos têm ligação com os olhos? Hã? Não entendi, Thalita. Se os olhos têm ligação com os olhos, algum deles? Não entendi. Se os ossos que ficam atrás da cabeça têm ligação com os olhos? O osso não, mas quando a gente for ver sistema nervoso, aí vocês vão ver que sim. Que é a parte que processa a visão, na verdade, ela fica atrás do cérebro, né? O nervo óptico, ele vai e passa aqui, ó. O nervo óptico. Essa parte aqui que vocês estão vendo é a entrada do nervo óptico. Então ele faz uma cruz, vem por baixo do cérebro e na parte de trás, no lobo occipital, é onde é processada a imagem. O seu dentista falou que tinha ligação com o olho. Ele tem ligação pela função do cérebro, não tanto por ligação óssea. Beleza? Quando se tem dor no olho e atrás da cabeça, dizem que é porque se ligava. Ah, tá, entendi. É assim.
Dores de cabeça, Ah, sim, dores de cabeça que dão atrás são de fundo geralmente óptico, né, ou fótico, porque é onde processa toda a imagem do cérebro. Sim, pode acontecer. Não necessariamente é obrigatório, mas pode acontecer sim. Né? É que a gente não tenta não ligar muito essas coisas, porque o fundo de um problema não necessariamente está ligado àquela parte específica da função dele. Por exemplo, ah, a parte lateral da cabeça, né? Se for aqui na têmpora, é a parte temporal. Chama temporal. Qual que você acha que é a função do temporal? Alguma, algum chute? Temporal. Pelo nome, se fosse chutar, sei lá, alguém falaria assim, temporal quer dizer alguma coisa com a memória. Mas na verdade, o temporal, ele não é uma parte específica do cérebro que tem ligação com a memória. A memória ela tá no cérebro inteiro. O temporal ele está muito voltado a estímulos de audição. Então, a dor de cabeça é porque você está ouvindo som muito alto. Até pode acontecer, né? Mas às vezes um estímulo muito alto de audição ele dá dor frontal. Então isso não é necessariamente uma regra, tá? É, então aqui no temporal nós temos também o canal auditivo, tá? Temos o processo espinhoso, né? Que dá sustentação ao esternocleidomastoide, né? Junto com esse processo mastoide aqui, que é mais avantajado nos homens e um pouquinho menor nas mulheres. Na maxila nós temos, aliás, né, atrás da maxila nós temos o vômer, que também é um osso de ligação com o etimoide ali ao fundo, beleza? E cada vez que a gente falar de um osso, por exemplo, eu quero falar do osso frontal, mas eu quero falar dessa coisinha aqui que está perto do zigomático. Então, a coisinha, ela vai ter um nome. Ela pode ser um processo, ela pode ser uma fossa, ela pode ser uma fissura, ela pode ser uma comisura, enfim. Quando ele se projeta, quando a parte do osso se projeta para ligar a outra, se ligar a outra, e a gente vai chamar isso de processo. E o processo, ele vai levar o nome primeiro, do osso que você está tomando como referência, do osso que você quer falar que está próximo. Então, esse aqui ó, é o processo frontozigomático. Esse aqui, ó, o azul. Se eu fosse falar do zigomático para o frontal, eu falaria processo zigofrontal. Entenderam a diferença? Ou zigoma frontal. Aqui no zigomático, do temporal para o zigomático. Eu estou falando desse processo aqui, ó. Então, esse processo que eu estou falando que é do temporal é o processo temporozigomático do osso temporal. Se eu for falar do zigomático, é o processo zigotemporal do osso zigomático. Entenderam? Beleza. Então a mandíbula também tem todo a sua estrutura que é moldada para encaixar tanto no crânio e face, como para receber a musculatura. Quando a gente for ver em articular, a gente vai ver que a mandíbula ela não se move para baixo e para cima. Tá? Na verdade, ela se move
para trás e para frente para que a gente consiga fazer um movimento de abertura. O osso occipital, ele é um só, né? E ele está ali embaixo, naquela outra imagem. Aqui temos o processo, não, temos o forame, tudo que é forame é buraco, tá? Forame magnum, ou seja, se é o forame magnum, é o maior forame que tem no crânio, né? Nós temos vários outros forames, nós temos fossas, então temos fossa anterior, fossa média, fossa anterior. E cada uma dessas fossas acomoda uma parte do cérebro. Já falamos que a posterior, ela acomoda o cerebelo, a fossa média vai acomodar os lobos temporais do cérebro e a fossa anterior vai acomodar os lobos frontais. Vocês podem perceber que o nome dos lobos, né, ou das partes do cérebro, eles vão acompanhar o nome do osso. Por isso que a gente acaba levando muito em conta o nome do osso para falar da estrutura que está por baixo dele. Isso é muito verdade também para acesso venoso, pessoal. Quando a gente fala assim, fossa anticubital. O que é uma fossa anticubital e onde ela fica? Alguém? Anticubital. A anticubital, ela está na parte contrária ao cúbito. Cúbito é essa parte aqui do cotovelo. Então, a anticubital é a fossa que a gente mais usa para fazer o acesso venoso. Se eu for falar assim, subclavicular, ela está debaixo de quê? Da clavícula. Da clavícula. Se eu falar supraclavicular, ela está onde? Em cima. Em cima da clavícula. Se eu falar pulso radial, onde que ele está? Que pulso é esse? Tá em cima, né? Em cima de que osso? Ah, eu não lembro o nome do osso. Se é radial, É o rádio. do rádio, perfeito. Então, os ossos, né, junto com os músculos, eles vão dar as pistas que a gente precisa para entender onde que está, né? Se está lá na bula do remédio. Somente fazer em região deltoideana. Onde que é a região deltoideana, pessoal? Deu do quê? Deltoidiana. Deu do quê? É do Região músculo deltoide, que é do braço. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo aqui. Então, olha só. Olhando de cima aqui, né? Agora o crânio fechado, o osso occipital, né? Os dois ossos parietais e o osso frontal. Agora vejam que tem essas coisas aqui chamadas de suturas. Gente, para que serve isso aqui? Costurar? Para costurar, É praticamente. uma cabeça costurada? A cabeça é costurada. Nossa, mas quem costura essa cabeça? Ai, não sei. A gente nasce com o crânio já rígido? Não. Não, né? O É na nosso separado, né? crânio tá acabando, tá 10 minutos, a gente recomeça o negócio. Então, aqui eu acho que eu não coloquei a foto. Deixa eu colocar aqui. Então, vejam aqui nessa imagem 3D, olha que legal. Como é o crânio de um bebê. Tá vendo que é igual o crânio de adulto? Ele é bem suturadinho? Ele não é. Tanto que a gente consegue quase ver através dele com essa Não ressonância vejo magnética também. aqui. Né? A imagem não está aparecendo Não aqui. está aparecendo? Desculpa. Não sei o que aconteceu. Vou tentar outra imagem. Essa aparece.
Essa do crânio aparece. Na verdade, tá nos slides. Ah, tá nos slides? Pelo menos no meu. Ué, peraí. E agora? Continua nos slides? Aham. Voltei. Ai, meu Deus. Peraí. Vocês estão vendo o slide, né? Isso. Plano superior? Aham. Tá. E agora? Plano superior ainda. Ué. E agora? Não, agora não tô vendo nada. E agora? Agora sim. Apareceu. Apareceu? Tá. Então, Uhum. vamos por aqui. Crânio. BBB. Então, olha só como é que é o crânio de um bebê. Aqui tem sutura. Vocês estão vendo sutura aqui, fechadinho, que nem a gente viu aquele crânio? Não. Não. Por quê? Qual que é o motivo disso não acontecer? Ele não é grudado, né? Não é Na grudado barriga ainda. da mãe. Não, não. Ele não é grudado. Por quê? Porque tem informação? Tem um motivo muito específico. Hum. Putz. Vamos pensar o seguinte. Vocês que têm para sair no parto, perfeito, Miriam. A Miriam lembrou que uma coisa dura para sair de uma vagina é muito mais difícil do que uma coisa que é mole. Então, essa falta de sutura, gente, ela permite que os ossos encavalem uns sobre os outros. O que é encavalar? É justamente subir, espremer, tá? Então, a gente consegue espremer, né, durante o parto, a cabecinha do bebê para que ele consiga passar no canal vaginal. Diga-se de passagem, isso é uma vantagem muito grande Faz sentido. para um animal que tem a cabeça desse tamanho em relação ao corpo, né? Nós somos do reino animal o animal com a maior cabeça, né? Então, por isso que a gente nasce completamente indefeso, certo? A gente acaba gastando energia com outras coisas, por exemplo, nosso cérebro enorme. Só que para sair, a gente não acaba saindo não totalmente formado, e é por isso que tem essa cabeça ainda não completamente formada. Eu vou mudar aqui, vou ver se aparece. O que está aparecendo para vocês? A cabeça ainda, pelo menos no meu. Tá bom. Aqui também, só a cabeça. Tá aparecendo a apresentação? Aham. Plano superior. Isso. Passou? Passou. Passou. Beleza. Então, aqui agora a gente ainda no esqueleto axial, a gente vai falar da cavidade torácica. Bom, na cavidade torácica, gente, a gente tem as costelas, o externo, o manúbrio do externo, que é essa parte de cima, e tem o apêndice xifoide. Por que é importante a gente saber o nome dessas estruturas e saber reconhecer elas? Porque eu estou fazendo técnico de enfermagem, professor. Tem um motivo muito bom para a gente saber o nome dessas coisinhas aqui, onde elas ficam. Alguém sabe me dizer qual é? Alguém? Eu não sei.
Eu também não tenho ideia. Como é que a gente faz ressuscitação cardiopulmonar? A gente vai aprender que para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar bem feita, nós temos que... Desfibriladores? Oi? Ah, Oi? não. É desfibriladores. O desfibrilador, ele Tá entra no na cadeia de coração. sobrevivência, né, junto com a ressuscitação cardiopulmonar, e também é importante entender onde colocar ele na hora do atendimento, tá? Mas o externo e o apêndice xifoide, eles vão dar para gente a localização exata de onde pôr a mão para fazer as compressões torácicas, tá? Para fazer uma compressão. Seria no centro, né, do tórax. Ele é no centro do tórax, mas centro do tórax pode não ser uma boa referência porque a pessoa pode ter um tórax assimétrico. Então você vai ter que ir através da ossatura dele, porque se ele é irregular na ossatura, ele também vai ser irregular, por exemplo, na localização do coração. Mas essas coisas vão ficar acompanhadas, né? Então, o centro do tórax ele acaba sendo uma coisa meio genérica. Então a gente usa o externo e o manubrio do externo e o apêndice xifoide como as guias para a gente colocar, posicionar as nossas mãos, tá? A gente tem, então, a primeira até a sétima costela são as verdadeiras. Pessoal, a gente consegue sentir a primeira costela? Não, a gente não consegue sentir a primeira costela porque ela está debaixo da nossa clavícula. Quando a gente vai palpando, a gente consegue sentir a partir da segunda costela, tá? Então, aqui, se você palpar, você já vai sentir a segunda costela logo abaixo da sua clavícula, né? Então, você pode sentir o espaço e logo em seguida sentir a segunda costela. E aí você vai contando até a sétima. O quinto espaço, ou a quinta costela, né, um pouquinho acima da quinta costela, é um lugar muito importante porque se relaciona com o ápice do seu coração. E ali é onde a gente sente com maior força e também ouve com maior claridade os sons cardíacos. Então, gente, o osso, se você entende osso, você entende o resto da anatomia com tranquilidade. Por isso que o osso é tão maravilhoso. Depois da sétima, nós temos da oitava até a nona, são costelas falsas. Por que costelas falsas, professor? Porque elas não estão ligadas diretamente ao externo. Olha só. Aqui Seria aquelas flutuantes? Não, as flutuantes ainda estão aqui atrás, ó. São a 11ª e a 12ª. Tá. Né? Porque elas não estão ligadas a coisa nenhuma. Quem está ligado são até a sétima, a oitava, a nona e a 10ª, elas estão ligadas só por pontes de cartilagem. Ó. Isso aqui é cartilagem, tá? Não é osso. A parte mais clara é osso, a parte mais cinza é cartilagem. E quando a gente faz necrópsia, se a pessoa for novinha o suficiente, a gente consegue meter o bisturi na própria cartilagem, não precisa cortar com a tesoura aqui as costelas. É bem, bem legal também. Facilita quando a pessoa é novinha. Aqui na coluna, deixa eu ver se a gente vai falar aqui. Bom, o externo, então, ele tem essas três partes: o manúbrio, o corpo e o processo ou apêndice xifoide, tá?